Shalom, shalom, lekulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, muito prazer em te conhecer. Aqui você vai estudar comigo um hebraico de fato fácil, em um canal diferenciado. Sim, você estará com o nosso hebraico moderno e na aula de hoje vamos estudar Pealim. Você hoje vai estudar verbos comigo, mas você já se inscreveu para essa aula tão importante e gratuita comigo? Então se inscreva! Mas vamos nos organizar. Prepare então os ouvidos, porque a aula de hoje já vai começar. Shalom, lekulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa. Muito prazer em conhecer você que está chegando hoje. Sim, nosso hebraico moderno, já estamos introduzindo a lição número 5, que é Hamesh. Essa lição vai ser muito interessante para você que já está conosco. Você quer agora fazer verbos e é isso que nós vamos fazer hoje. Vocês que chegaram agora, vocês também vão fazer, estão convidados certamente para ver o nosso método, que é através do livro Curso Hebraico Fácil. Os créditos do livro estão na descrição do canal, no vídeo do canal, mas vocês vão seguindo conosco e eu convido que vocês acessem desde a primeira lição para vocês estudarem o hebraico conosco, que o conteúdo vai valer bastante a pena. Se você quer aprender hebraico, então faça muito bem feito desde a lição número 1. Não deixem, porque tudo vai ficar conectado. Eu costumo assim dizer, porque as aulas são assim. Vocês vão usar palavras que vocês usaram na lição 1 aqui na lição 5. Então, vai sempre sendo assim. Na lição 2 também vocês podem usar. Então, tudo no final da conversação. Quando chegarmos em conversação, quer dizer que vocês já estão, de fato, aprendendo todo o conteúdo das aulas. Então, as aulas todas têm esses diálogos. Então, é necessário vocês treinarem através das conversações. Então, tem que fazer de fato. Aí, vocês passam para a próxima e vão nos acompanhando. Mas é isso. O vídeo tem que ser acessado, tem que ir voltando para vocês fazerem muito bem feitos, porque no final todos estarão falando hebraico. Então, fiquem bem aí conosco e eu vou dando mais algumas explicações. Siga aqui conosco. Você que chegou hoje, você está vendo o nosso hebraico, não tem sinais vocálicos, né? Vocês não precisam mais usar os nekudot, que são os pontinhos. Aqui você já tem uma palavra transliterada aqui. Então, vamos estudar verbos. Esses verbos aqui estarão no infinitivo. A forma de vocês lerem ele está aqui, como eu disse, transliterado, mas os que já estão conosco aqui já, desde a primeira lição, já sabem que tem que mesmo focar na forma hebraica, porque isso que vai ser o objetivo da aula hoje, principalmente, porque nós vamos poder conjugar o verbo na terceira pessoa. Então, essa coluna vai estar no infinitivo. O verbo ainda não cometeu a ação. Por exemplo, a primeira palavra do português é beber. Ele vai fazer uma ação. Qual ação? De beber. Está no infinitivo? Está. Então, o infinitivo do hebraico está aqui. Então, nessa coluna, beber. Nessa coluna estará a forma da terceira pessoa conjugada no masculino e aqui no feminino. Terceira pessoa também, ela bebe, ele bebe. E aqui, na terceira pessoa do plural, masculino, e aqui na terceira pessoa do plural, feminino. Então, fica bem fácil você conhecer a forma da terceira pessoa, porque vai desmistificando, vamos dizer assim, né? Vamos desvendando os mistérios aí dos verbos, dos pealim. Então, pealim quer dizer verbos. Pealim, plural, verbos. Peal, pealim. Então, o infinitivo da palavra beber, primeira coisa nós sabemos que vem com lamed à frente, ó. Então, prefixando, né? Então, lishtot é a palavra. Lishtot é o verbo no infinitivo. Lishtot. Então, agora o que eu vou fazer? Começar a analisar esse infinitivo. O que temos aqui? Temos essas consoantes e o que mais?
Temos aqui também uma vogal. Sim, importante observar isso aqui. Então, o verbo tem vogal? Tem. Ok, já marquei aí. Conhecendo o verbo. Agora, o que mais que eu vi? No final tem a letra TAV. Mesmo? Sim. Observei que tem o TAV? Vai ser fácil também, porque agora eu vou conjugar o beber. Como que se fala? Listot. Mais uma vez. Listot. Então, quais as consoantes que tem aqui? Eu vou pegar essas consoantes dessa palavra, vi que o final é ot, então ela tem introduzido aqui um vav que representa o o, antecedendo o tav. Então, como que nós vamos conjugar ele bebe? Está listot, eu vou pegar essas primeiras consoantes e colocar um vav com o som do o. Então, observem que para esse paradigma de verbo, eu vou colocar primeiro cho e depois o tav aqui do list. Vou colocar chote. Então, eu tenho que abaixo do tav, eu tenho que colocar o som do e. Porque vai dar chote. Mas, pode colocar só o e aqui? Não, tem que colocar a consoante re, que conjuntamente com o e vai formar uma vogal. Porque você não pode finalizar com esse E sem acrescentar o re aqui para dar vogal E. Então, todas essas conjugações que nós vamos ver aqui para esse paradigma de verbo aqui, terminando em ot, como vocês viram, tem mais verbos terminando em ot. Isso é uma observação que vocês precisam fazer, ok? Então, para esse paradigma de verbo, nós vamos conjugá-lo assim, chote. Sempre finalizando com uma vogal E. Então, vai fazer esse som, O e o E. Listot, chote, para o masculino. Ele bebe, chote. E para o feminino, chota. Então, começou semelhante, né? Mas ele não pode terminar com E, porque E é só para masculino. Para o feminino, você vai ter um sufixo especial, que é o A. Nesse paradigma, finalizando com vav, você vai finalizar com a, ok? Ot, finalizou com ot, então, para o feminino, você vai finalizar chota. Se o verbo vem assim, com finalizando o ot, você vai finalizar com o sufixo a, que é assim, uma vogal com essa consoante re, para dar suporte aqui para a vogal, assim como você colocou um suporte aqui para o e. Então, o sufixo vai sempre ser a. Então, eu estou aprendendo que eu tenho que observar, então, é a forma, é o paradigma do verbo, a raiz. O que tem na raiz? Sim, porque aí eu vou colocar certinho a conjugação. Então, se eu conheço ele, bebe, o resto vai ser fácil quando eu for aprender conjugações, né? Todas as conjugações de tempo, modo, que nós vamos ter aqui no curso. Claro, nós vamos conjugar verbos. Certamente, vamos fazer tudo imperativo e tudo mais. Vou até citar uma palavra aí que tem imperativo aqui. Não, que tem uma que é parecida, que você conhece, então eu vou citar ela para a gente também dar umas desmistificadas. Então, brincadeiras. Então, eu já sei, então, listot, choté, já sei que eu tenho que observar a raiz, e já vi, então, que eu não vou colocar o E aqui sem o re. Aprendeu? Então, para feminino, nunca posso falar E, tem que colocar A. É final A, mas esse A vai vir sempre quando finalizar com verbos que tem um VOV antecedendo uma outra consoante, ok? Agora, e eles? Eles também é chotim, mas ele é chot, né? Colocou a consoante, as consoantes da raiz, peguei as consoantes da raiz, as primeiras consoantes da raiz, e o que eu acrescentei? Um im. Quer dizer, eles bebem, ela bebe, ele bebe, mas eles bebem. Eles bebem. Olha aqui, esse é o im, que significa o S, né? Como se fosse o S, ou o plural, né? Bebem. Aqui vai ser o plural bebem.
E elas bebem também, mas você tem que colocar shotot. Então é shotim, shotot, shotim, shotot, shotim, shotot. Elas bebem. Pode você colocar ele está bebendo? Também dá. Essa mesma forma é para bebendo, porque é um particípio ativo. Então, ele bebe ou ele está bebendo, ela bebe ou ela está bebendo. Eles estão bebendo, elas estão bebendo, ou elas bebem. Então, se você quiser falar, já vai treinando aí no seu particular aí, começa a falar beber. Agora eu vou listot. Vou listot maim. Eu vou beber água. Eu vou listot maim. Vou beber água. E vai criando aí. Sempre falando beber. Vou beber água. E agora eu estou bebendo chotê. Eu estou bebendo chotá. Ela está bebendo chotá. Vai falando. Trabalhou bem? Agora vamos para a próxima. É querer. Você vai falar lirtsot. Você vai usar esse resh guturalmente. O nosso hebraico é sefardita. É assim que foi. O hebraico foi estabelecido com essa linha que não é Askenazi, sim, sefardita. Então, sefardita, ele não fala lirtsot. Não pode falar lirtsot. Não enrola, porque introduzindo o resh gutural mesmo. Então, já fiz várias buscas certamente, e então eu quero acompanhar segundo como é a língua oficial. Então, lá em Israel tem que ser lirtsot, tem que enrolar a ponta da língua. Vai como se fosse garejar. Então, isso tem que ser treinado, pode ser bem sutil aqui, bem escondidinho, lirtsot, mas foi trazido a língua para trás. Lirtsot, porque você vai ouvir esse som. Qual palavra é essa? Eu sei que é resh, mas não estou ouvindo o resh. Não, você não vai ouvir. Ok? Então, é lirtsot. Quais as consoantes que eu tenho? Eu vi que tem um resh, e eu vi que tem o tzad, mas eu vi também que tem vogal. Se tem vogal, a primeira vai ser ro, se. Então, já sei que para masculino eu tenho que colocar o e aqui para esse formato aqui. Lirtsot, terminou assim. Então, eu vou colocar ro-tse. Terminou com vav, vamos colocar aqui, ó, ro, e tem que fechar com e, então vai ter que colocar aqui o quê? S-re, ro-tse. Muito bem. Então, outro, se for ela, ele vai querer, ele quer, ro-tse, ou ele está querendo. E ela quer ou ela está querendo. E eles querem, ro-tsim. Rotzim, eles querem ou eles estão querendo. Rotzim. E elas rotzot. Elas querem, elas rotzot. Vai enrolando a língua para trás, como se fosse gargarejo. Rotzot. Fácil, é só ir treinando. Então, já sei falar querer, lirtsot, e já sei também conjugar na terceira pessoa. Ele quer, rotse, ela quer, rotsa. Muito bem, vamos para outra que também tem o mesmo paradigma, termina em ot, muito fácil. Então, vai dar o quê? Outra palavra é comprar, liknot. Eu já observei, então, que também tem o vav e termina em tav. Então, liknot, terminou assim com esse tav, então a conjugação vai ficar kone. Peguei aqui as primeiras aqui, né, a raiz, e conjuguei ela aqui. Ele compra, comprar, liknot, comprar. Liknot, comprar. Gravem, treinem bastante aí. Liknot, comprar. Ele compra kone. Ela compra kona. Eles compram konim e elas compram konot. Até aqui tá bem fácil esse paradigma de verbo terminado em ot. Fácil conjugar ele na terceira pessoa. E
essa é a aula de hoje. Então, o que nós observamos bastante aí? O verbo no infinitivo. Observamos que na raiz, então, tem a vogal e no final desse paradigma, desse conjunto de verbos, eles terminam em TAV. Então, ficou fácil aqui para nós conjugarmos ele na terceira pessoa. Então, essa é a aula de hoje. Finalizamos ela aí como... vamos fazer mais um, vamos fazer laçote, vamos fechar mais um, porque ainda temos um aqui, ó. Vamos fazer laçote. Laçote significa fazer. Está aqui, ó. Temos ainda esse aqui, vamos fechar direitinho, porque eu quero sim deixar o conteúdo completo aí para não perdermos nada, porque chegando lá na frente vai ter aí frases e conversação e digamos que vai ter esses verbos e vocês vão falar, mas aonde estava esse verbo? Ficou no ar? Não posso, eu tenho que deixar bem esclarecido. Então vamos lá. Então ficou a palavra fazer, לעשות, לעשות. Tem um A em לעשות. Então, como que nós vamos escrever na terceira pessoa? Vou pegar aqui o ein, primeira, colocar o O. Termina em out, né? E vi que também tem vav antes da última consoante. Então, eu vou dizer לעשות o C. Ok? Não tem um E aqui. E o E pode ficar sozinho sem essa consoante Re? Não. Então, quando você falar, ele faz, o C, faz, o C, ele faz ou ele está fazendo. Se você ler o C, você vai entender faz, não é outra forma, é o faz ou fazendo. Só isto, o C faz, ok? Faça já é outro tom. Outras consoantes, outra conjugação, que seria imperativo. Então, é faz. Faz. Então, faz o C e ela o sa. Ela é o sa. Você não pode falar ela o C nunca. Sempre que você usou o quê? O sufixo a, que também tem um A aqui e precisa desse re para dar esse suporte e formar o sufixo A, que é um sufixo feminino. Então, aprendemos o sufixo A para o feminino, que isso é importante, que nós vamos ver aí nos demais vídeos, a importância de observar esse sufixo aí para o feminino também. Então, sigam aí as próximas aulas, finalizando só o plural, o sim para fazem e o sot para fazem em feminino, fazem em masculino. Então, o sim é bem fácil, vocês viram aqui nas anteriores também, nós tiramos o re aqui, né? Porque não precisa mais do re para falar o sim, porque esse re aqui veio só dando suporte para o e, mas aqui já não tem e no plural, então ficou o in, então ficou o sim. Então, o im, ele vem já acompanhado de uma consoante. Então, como esse E não tinha consoante, foi colocado, então, a Re. Mas aqui você já tem o Sim e o Sot. Muito fácil? Já sabemos conjugar. Vai fazer o vídeo novamente. Se você gostou, coloque o seu like, compartilha. Precisa de compartilhar. Você quer dar apoio ao canal? Você está gostando de estudar? Prepare-se que virão vários vídeos aí falando de mais verbos de outras formas, que virão aí verbos que você jamais imaginaria como que eu ia conjugá-lo ele na terceira pessoa, porque tudo na terceira pessoa fica muito mais fácil para você dar exemplos. Então, assim, estamos conjugando nessa aula de hoje. Mais à frente, aí sim, vamos ter toda a estrutura de conjugação. Então, é para vocês conhecerem. Então, shalom. Coloque aí seu like, compartilhe também, coloque aí o sininho, né? Tem que ativar para você saber se já chegou a próxima aula. Shalom lekulam, então. Obrigada por terem assistido.